1C. E o milionário encontra uma camareira dormindo na banheira de sua suíte e se apaixona à primeira vista. Antes de começarmos a história, deixe um comentário. De que cidade você está assistindo? Aproveite a história. Lúcia estava exausta. Depois de uma semana inteira esfregando chãos como uma máquina de limpeza particular e dobrando lençóis intermináveis. Esta era a última suíte da noite. Depois disso vou direto para casa. Enfiar meus pés na geladeira e desmaiar no chão, ela murmurou empurrando o carrinho de limpeza como um trator desgastado. Ela entrou na suíte presidencial sem se impressionar com os pisos de mármore, os lustres de cristal ou as toalhas dobradas em forma de cisne. Tudo o que ela queria era terminar e ir para casa. Ela limpou o quarto e finalmente chegou ao banheiro, o verdadeiro campo de batalha. A banheira era enorme, branca e imponente. Ela se ajoelhou, apoiou os braços na borda e sentiu o mundo girar. O sono a atingiu como um soco de nocaute. Só 5 minutinhos ela sussurrou, deslizando para dentro com toda a graça de um panda rolando ladeira abaixo. Ela ficou ali dentro da banheira vazia, ainda de uniforme de tênis, com o crachá pendurado, rímel borrado à boca, ligeiramente aberta, e antes que pudesse terminar o pensamento, só 5, já estava roncando como um gatinho asmático minúsculo. Arthur Garcia, que do Império Hoteleiro, Garcia entrou na suíte presidencial com a urgência de um homem a 3 minutos de explodir. Um longo dia, reuniões chatas, sorrisos falsos e um coquetel onde as bebidas eram ruins e as conversas ainda piores. Tudo que eu quero é um banho, ele murmurou jogando a camisa no sofá. Ele abriu a porta do banheiro com um suspiro cansado e o que viu quase lhe deu um ataque cardíaco. O quê? Ele gritou pulando para trás como se tivesse visto um fantasma usando fones de ouvido. Lá estava ela, uma mulher dormindo em sua banheira roncando, usando um uniforme de limpeza toda torcida com um braço pendurado para fora e o outro abraçando um frasco de sabonete. O que, como, por quê? Arthur gaguejou, olhos arregalados, coração batendo forte. Lúcia acordou gritando, sentando-se em pânico. O arroz queimou. O que? Estou atrasada para a escola. Ela gritou de novo, virando a cabeça. Escola. Você está no meu banheiro. Lúcia finalmente abriu os olhos completamente e congelou. Um homem alto sem camisa, bravo, rico, gritando. Oh, meu Deus, estou morta. Eu morri e vim parar no paraíso errado. Você é um invasor, um psicopata, um espírito da limpeza. Eu juro que não estava planejando te matar. Ela gritou, jogando uma esponja nele. Me matar. Por que eu seria morto por uma mulher que cheira a desinfetante? Lúcia tentou sair da banheira, escorregou, bateu o joelho, tentou agarrar a borda, escorregou de novo, caiu para trás, gritou. Estou presa. A banheira me pegou. Você está possuída. Eu só estava cansada, só isso. Eu juro que eu trabalho aqui. Arthur parou. Ele olhou para o crachá em volta do pescoço dela. Lúcia Ferreira Governança. Você trabalha aqui, sim. Quer dizer, eu trabalhava. Agora provavelmente estou demitida ou morta de vergonha. Um dos dois. Arthur respirou fundo. Você adormeceu na minha banheira de uniforme roncando. Você ouviu isso? Ela sussurrou, ficando vermelha como um pimentão. O hotel inteiro ouviu. Lúcia tentou se levantar, mas sua perna se enroscou em um pano de limpeza. Ela caiu de novo, desta vez de joelhos com os braços levantados. Por favor, senhor, eu imploro. Foi só exaustão. Eu não sou louca, só muito cansada. Por que você não dormiu em outro lugar? Uma cadeira. O chão, porque nenhuma cadeira tem o mesmo charme que esta banheira, certo? Arthur não tinha certeza se chamava a segurança ou se sentava e ria. Você percebe o escândalo que seria se um hóspede a tivesse encontrado. Eu sei. Eu seria demitida, colocada na lista negra, banida da indústria e provavelmente acabaria em um site chamado Camareira Dorme na Banheira de Hóspede e Ronca em Dó Maior. Arthur cruzou os braços avaliando a situação. Ela era claramente um desastre ambulante, mas era engraçada e real e não tinha a intenção de fazer mal. Ela estava apenas exausta. Levante-se, Ferreira. Sério, estou demitida. Levante-se antes que você se torne parte da decoração da suíte. Ela pegou seu balde esponja e tropeçou 3 vezes antes de chegar à porta. Obrigada. Juro que nunca mais tocarei em uma banheira. Só chuveiros, eu prometo. Arthur ficou ali olhando para a banheira, silencioso.
Depois de um longo momento, ele riu. Uma risada baixa e abafada, mas real. Que tipo de hotel eu estou administrando, Lúcia? Deixou a suíte presidencial como alguém fugindo da cena de um crime. Balde em uma mão, dignidade na outra, ou o que restou dela. O corredor estava silencioso, mas ela jurava que até o carpete a estava julgando. Ótimo, Ferreira. Parabéns, você dormiu na banheira do hóspede mais importante do hotel. Qual o próximo passo? Uma soneca na cozinha. Ela murmurou baixinho, suspirando enquanto apertava o botão do elevador. A pior parte era que seu cérebro estava em alerta máximo. Cansada sim, exausta, com certeza. Mas agora ela estava acordada o suficiente para escrever uma tese de doutorado sobre vergonha extrema. Ela entrou no elevador, tentou se esconder no canto e apertou o botão para o lobby. Ela só queria desaparecer. Arthur permaneceu lá por mais alguns minutos, olhando para a banheira como se fosse uma esfinge egípcia tentando lhe apresentar um enigma. A cena continuava se repetindo em sua mente. A mulher roncando o choque, os gritos, a confusão. Era inacreditável e engraçado. Muito mais engraçado do que ele queria admitir. Ele suspirou e caminhou até a cama, mas o sono já havia desaparecido. Em vez disso, ele pegou o telefone. Marcelo, sim, já cheguei. Não preciso de nada agora. Apenas uma coisa. Quem está no comando da governança hoje, posso verificar para o senhor. Faça isso discretamente. Aconteceu alguma coisa. Digamos apenas que encontrei uma surpresa viva na minha banheira. Ele respondeu antes de desligar. Ele ainda estava sorrindo. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com o alarme tocando como os sinos fúnebres de sua própria alma. Ela tinha dormido menos de 5 horas. Seu corpo doía em lugares que ela nem sabia que existiam, e a vergonha do dia anterior ainda pulsava como uma ferida aberta. Talvez se eu pedir demissão antes que eles me demitam, eu ainda pareça uma pessoa respeitável. Ela disse ao espelho enquanto escovava os dentes. Mas no fundo ela sabia que não podia. Ela precisava do salário das horas extras. E, acima de tudo, ela precisava continuar pagando o cursinho pré-vestibular de sua irmã mais nova. Ela vestiu seu uniforme, prendeu o cabelo em um coque bagunçado e saiu correndo pela porta para não se atrasar. Se ela fosse ser demitida, pelo menos o faria pontualmente. O hotel estava mais movimentado do que o normal. Hóspedes, funcionários, o forte cheiro de café no ar. Lúcia passou pela recepção com passos rápidos, como se estivesse em uma missão secreta para salvar sua própria reputação. Ela estava determinada a ficar invisível o dia todo, mas o universo tinha outros planos. Durante sua pausa, ela saiu da lavanderia carregando uma pilha de lençóis e deu de cara com ele. Arthur sem terno, sem segurança, sem aviso. E claro, ela tropeçou. A pilha de lençóis desabou no chão como uma avalanche. E para piorar, um deles voou direto no rosto de Arthur, cobrindo-o da cabeça aos ombros. Eu não te vi aí, Lúcia. Gritou freneticamente, tentando puxar o lençol como se estivesse desarmando uma bomba. Arthur calmamente removeu o tecido, sua expressão indecifrável, e olhou para ela. Lúcia sorriu ou tentou. Foi mais uma careta nervosa do que um sorriso de verdade. Olha, sobre ontem. Sim, sobre ontem, ele a interrompeu ainda sério. Eu já pedi desculpas mentalmente umas 100 vezes. Eu só não te mandei uma mensagem porque bem eu não tenho o número do CEO. Eu nem sabia que você era o CEO ou que estaria no quarto ou que era o seu quarto. Enfim, eu não costumo dormir nas banheiras dos outros. Eu juro. Arthur ergueu uma sobrancelha. Dormir na banheira de um estranho não parece exatamente um bom hábito. Eu sei. Péssima escolha. É que o sono me pegou tão forte que foi como uma espécie de hipnose de colchão ortopédico. Silêncio longo o suficiente para ela desejar que o chão a engolisse. Então Arthur falou. Venha comigo. Hã? Agora, tipo agora? Sim. Agora ela ficou paralisada por 2 segundos tentando descobrir se isso era uma ameaça, um convite ou o começo de um sequestro corporativo. Eu ainda estou de uniforme. Posso pelo menos largar os lençóis? Arthur se virou e começou a andar à frente como se o mundo estivesse em câmera lenta e ele fosse o personagem principal de um filme de ação. Lúcia jogou os lençóis em um carrinho e correu atrás dele completamente em pânico. Oh, meu Deus, este é o dia em que me torno um meme, ela sussurrou.
O escritório de Arthur ficava dentro de sua suíte presidencial. Claro, porque CEOs não têm escritórios normais, eles têm espaços de trabalho pessoais com vista para a cidade, máquinas de café futuristas e sofás que parecem saídos de um catálogo de filme europeu. Lúcia entrou como se estivesse entrando em território inimigo. Arthur fechou a porta atrás dela e sentou-se em sua cadeira com a naturalidade de alguém que sempre esteve no controle. Sente-se. Eu prefiro ficar em pé em posição de arrependimento. Lúcia, ela sentou. Ok, estou pronta para ser demitida agora. Pode ir em frente. Seja honesto. Só me diga se preciso assinar algo como sim, eu dormi na banheira e não vou processar o hotel. Arthur juntou as mãos e olhou para ela seriamente. Eu não vou te demitir. Ela congelou. O que eu estou prestes a te fazer uma oferta. Mas primeiro preciso saber, você é o tipo de pessoa que se mete em confusão com frequência. Confusão. Claro que não. Eu sou super profissional, exceto ontem. E aquela vez que eu derrubei um pote de azeitonas no elevador. E a vez em que Lúcia... Desculpe. Arthur recostou-se. A partir de hoje você assume uma nova função. Eu quero que você seja minha assistente pessoal. Silêncio. O cérebro dela simplesmente travou. Sua o que assistente pessoal? Eu preciso de alguém para me ajudar a escapar de reuniões chatas, jantares monótonos, eventos sociais ridículos. Basicamente, alguém para me tirar de situações embaraçosas sem me fazer parecer um idiota. Lúcia piscou lentamente. Você está falando sério, completamente, mas eu sou uma camareira. Não mais. Agora você é minha assistente se quiser o emprego. Eu não tenho roupas de trabalho. Eu não falo a língua dos CEOs. Eu falo cara quando fico nervosa. Arthur levantou a mão parando sua espiral de pânico. Você não precisa parecer uma executiva. Apenas seja você mesma. Foi isso que me chamou a atenção. Sua honestidade, sua espontaneidade e, claro, a audácia de adormecer na minha banheira. Lúcia o encarou como se ele tivesse acabado de lhe oferecer um emprego como astronauta. Isso é uma pegadinha. Existem câmeras escondidas. Eu tenho coisas melhores para fazer do que pregar peças em camareiras sonâmbulas. Ela riu nervosamente. E o salário 3 vezes o que você ganha agora. Oh! Ela quase desmaiou, mas disfarçou com uma tosse. Me dê 2 segundos. Ela pegou o celular e digitou. Carla, se eu desaparecer foi o CEO, mas eu saio em grande estilo. Então ela olhou para ele. Fechado? Arthur fez um leve aceno de cabeça, um pequeno sorriso em seus lábios. Ótimo. Você começa amanhã. O evento de lançamento do novo spa será um bom teste. Lúcia se levantou ainda em choque. Ok, eu vou me preparar. Encontrar algo apropriado para vestir. Praticar sorrisos educados no espelho. E talvez dormir em uma cama de verdade. Excelente ideia. Na porta ela parou, virou-se e perguntou. Só por curiosidade, por que eu? Arthur pensou por um momento. Porque você é a única pessoa neste hotel que me fez rir em meses, e eu prefiro ter alguém que me faça rir do que alguém que me faça dormir de tédio. Ela sorriu, saindo do escritório quase flutuando. Ok, mas só para deixar claro, a banheira ainda é sua. Mais tarde, no refeitório dos funcionários, Carla, a melhor amiga falante de Lúcia, quase engasgou quando ouviu a notícia. Você vai ser a assistente do CEO. Ele está totalmente apaixonado por você. Eu vi isso em um filme. Oh, Carla, não comece. Eu mal consigo andar de salto. E amanhã tenho que sorrir e agir normalmente. Isso nunca vai acontecer, disse Carla, já pegando o celular. Isso vai viralizar. Lúcia apoiou a testa na bandeja do jantar. O que eu fiz da minha vida? E ainda assim, no fundo, ela estava animada, muito animada. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com o coração acelerado, como se estivesse prestes a correr uma maratona de salto alto. Ela se olhou no espelho e disse a si mesma: você não vai desmaiar. Você não vai tropeçar. Você não vai confundir um garçom com um investidor. E pelo amor à sua reputação, você não vai dormir em banheiras hoje. Ela respirou fundo. Ela já havia passado por muita coisa na vida, mas nada disso envolvia saltos brunches executivos ou palavras como networking. Ela vestiu a única roupa de trabalho apropriada que conseguiu emprestada de Carla, um blazer rosa bebê que a fazia parecer uma advogada infantil.
Seu cabelo estava preso em um coque elegante, ou pelo menos essa era a ideia. Na realidade, parecia um ninho de pássaro cuidadosamente arrumado. No hotel, ela foi direto para o escritório de Arthur. Mas antes de bater, ela verificou o hálito, endireitou a postura e praticou seu sorriso profissional, porém acessível, mas ligeiramente misterioso. O que ela não esperava era abrir a porta e encontrar Arthur parado ali, vestindo apenas calças sociais, abotoando a camisa. Ela congelou. "Oh, meu Deus!" Ela gritou, virando-se tão rápido que quase quebrou o pescoço. Arthur, impassível, terminou calmamente de abotoar o último botão, como se fosse apenas mais um dia no escritório. "Você está adiantada", ele disse, como se estar semivestido em seu escritório fizesse parte do protocolo normal de negócios. Eu não sabia. Não havia nenhuma placa dizendo no meio de se vestir. "Sou nova aqui. Não tive a intenção de ver nada." Juro, ela disparou, com os olhos fechados, como se isso fosse apagar a memória. "Você pode se virar agora. Estou vestido." Ela se virou de volta com o rosto queimando. "Isso não vai acontecer de novo. Eu juro. A menos que você esqueça sua camisa de novo, o que eu realmente espero que não aconteça." Arthur pegou um envelope de sua mesa e entregou a ela. "Hoje é o brunch de lançamento do spa. Precisamos falar com investidores, clientes VIP e a imprensa. Seu trabalho me tirar de situações embaraçosas e me manter são." Lúcia pegou o envelope e deu uma risada nervosa. "E se eu for a situação embaraçosa, então será uma estreia autêntica." Ele respondeu com aquele sorrisinho que fazia as pessoas quererem rir ou socá-lo. Alguns minutos depois, Lúcia entrou no salão de eventos como alguém invadindo um castelo de cristal. Tudo era tão brilhante, lustres, enormes taças de cristal, mesas cheias de frutas exóticas e um violinista tocando uma melodia lenta que parecia saída de um filme vencedor do Oscar. Ela sentiu um arrepio na espinha. "Calma, Lúcia. Apenas sorria. Fique perto do chefe e não quebre nada caro." Ela sussurrou para si mesma. Arthur entrou logo atrás dela, agora em modo C e o completo. Terno impecável, cabelo bem penteado, expressão neutra. "Respire e lembre-se, se eu for encurralado por alguém chato, você me salva. Seja criativa. E se eu for encurralado, improvise. Você é boa nisso." Ela riu. "Isso é um elogio ou um aviso?" "Ambos." O primeiro teste veio rapidamente. Um investidor alemão com um bigode sério e um sotaque saído de um filme antigo. "Senhor Garcia, precisamos discutir o futuro da globalização dos spas." Ele começou agarrando Arthur pelo braço. Arthur lançou a Lúcia um olhar rápido. "Ajuda? Agora!" Ela deu um passo à frente com um sorriso exagerado e disse: "Com licença, senhor, mas o chefe precisa urgentemente da sua opinião sobre a nova receita de suco de pepino com hortelã. É um desastre, uma catástrofe gelada completa." Arthur disfarçou a surpresa, pigarreou e disse: "Sim, claro, prioridades." Ele se afastou com Lúcia, deixando o investidor perdido no meio da exposição de frutas exóticas. Suco de pepino com hortelã foi o melhor que pude inventar em 2 segundos. Pior desculpa de todas. Top 5 mais eficaz. O segundo desafio veio quando uma mulher rica, usando um colar de pérolas maior que a cabeça de Lúcia, se aproximou com um sorriso falso. "Senhor Garcia, que surpresa maravilhosa! Você ainda se lembra do casamento da minha filha Clarice?" Arthur deu um aceno educado. Pelo que Lúcia entendeu, Clarice era a ex-noiva que havia fugido com seu personal trainer. Lúcia sentiu o perigo imediatamente. Esta mulher falava como alguém que gostava de humilhar os outros em público. "E você... isso é..." A mulher perguntou, olhando para Lúcia como se ela fosse uma amostra grátis em uma joalheria. Lúcia deu um passo à frente, estendeu a mão e sorriu. "Enfermeira pessoal do Sr. Garcia. Estou aqui para prevenir colapsos nervosos causados por conversas embaraçosas com ex-sogras." A mulher piscou em choque por um segundo, depois deu uma risadinha dura. "Oh, que espirituosa. Eu tento. A vida é muito curta para ser desagradável de propósito." Arthur tossiu discretamente para esconder o riso. "Vamos, Lúcia. Precisamos verificar a mesa de queijos." Enquanto se afastavam, ele sussurrou: "Uma enfermeira melhor do que babá de milionário com ansiedade social. Eficaz de novo. Estou pegando o jeito."
À tarde continuou com conversas forçadas, copos de suco, que provavelmente custavam o mesmo que o aluguel de Lúcia, e conversas que ela mal entendia. Mas pouco a pouco ela percebeu que estava se saindo bem melhor do que esperava. Ela improvisou, resgatou Arthur de discussões chatas e até conseguiu fazê-lo sorrir genuinamente. Mais importante, ela estava realmente se divertindo até que a coletiva de imprensa começou. Arthur subiu em um pequeno palco para dar as boas-vindas aos convidados. Lúcia ficou ao lado dele, fingindo ser apenas mais uma assistente, não uma ex-camareira que uma vez adormeceu na banheira do homem que agora dirigia um império hoteleiro. "Boa tarde", disse Arthur ao microfone. "É um prazer tê-los todos neste evento especial. Nosso novo spa foi projetado para oferecer aos hóspedes uma experiência luxuosa e revitalizante. E eu gostaria de aproveitar um momento para agradecer à equipe, especialmente a alguém que recentemente me surpreendeu de uma maneira bastante inesperada." Lúcia congelou. "Senhoras e senhores, por favor, recebam Lúcia Ferreira, minha nova assistente pessoal." A plateia aplaudiu. Alguns sorriram, outros sussurraram, e Lúcia congelou. Sentindo o pânico em seus olhos, Arthur acrescentou: "Antes que alguém comece a inventar histórias, deixe-me esclarecer. Não, ela não foi contratada porque dormiu na minha banheira, embora seja a primeira pessoa a fazer isso e sobreviver." Risadas. Lúcia ficou vermelha, mas sorriu. Um sorriso genuíno do tipo que vem de finalmente ser vista e aceita. Quando o evento terminou, Arthur a puxou de lado. "Desculpe pela surpresa. Eu ainda não sei se devo te dar um soco ou um abraço. Faça os dois. Só espere até depois do trabalho." Lúcia riu aliviada. "Para constar, estou realmente gostando disso, de ser sua assistente, de ser mais do que apenas a pessoa que limpa a bagunça de todo mundo." Arthur olhou para ela por um momento. Então ele disse: "Você é muito mais do que isso, Lúcia." Ela engoliu em seco. "Obrigada. De verdade." Naquela noite ela chegou em casa, tirou o blazer rosa, jogou-se no sofá e pegou o celular. Uma mensagem de Arthur. "Missão cumprida. Mais por vir amanhã. O quê? E promete ser ainda mais divertido." Lúcia sorriu. Ela ainda segurava o celular, lendo a mensagem pela terceira vez. "Missão cumprida. Mais por vir amanhã e promete ser ainda mais divertido." Ela deixou o celular cair no sofá e cobriu o rosto com as mãos. "Eu sobrevivi a uma coletiva de imprensa com C e o sushi de 3 dígitos e uma piada pública sobre minha soneca na banheira e ainda recebo um mais por vir amanhã." Pela primeira vez, ela não se sentia apenas uma espectadora em sua própria vida. Ela estava dentro da história bagunçada, improvável, mas real. Ela olhou para o teto como se ele tivesse uma resposta. "Lúcia, querida, no que você se meteu?" Na manhã seguinte, ela chegou ao hotel pontualmente às 8 horas. Nada menos que um milagre, considerando que o ônibus quebrou. Ela quase perdeu um sapato na calçada, e alguém no elevador a confundiu com uma hóspede. Ela entrou no escritório de Arthur com um leve sorriso, mas ele não estava lá. Em vez disso, havia um envelope com o nome dela escrito à mão. "Bem, isso não parece nada suspeito", ela murmurou já abrindo-o. Dentro, um bilhete curto. "Hoje quero que você veja algo comigo. Vista-se confortavelmente, sem saltos ou blazer rosa. A." Ela franziu a testa. "Confortável. Isso soa como uma armadilha. E o que você quer dizer com sem blazer rosa?" Eu estava arrasando naquele visual como um marshmallow em uma reunião de condomínio. Mas mesmo assim, ela correu para se trocar. Escolheu jeans escuro, uma camisa branca simples e tênis. O trio de sobrevivência para alguém sem ideia do que está por vir. Quando voltou, encontrou Arthur esperando no lobby, vestindo uma camisa de mangas arregaçadas e uma expressão misteriosa. "Bom dia", ele disse olhando sua roupa. "Muito melhor. Eu me sinto como uma espiã sem missão. Excelente. Porque é exatamente isso que você é hoje." Ela o seguiu até o carro, cheia de mais perguntas do que respostas. "Você vai me dizer para onde estamos indo?" "Não. E eu deveria estar bem com isso?" "Sim." "Tudo bem, então. Se eu desaparecer, diga à minha irmã que ela pode ficar com meu carregador portátil." Arthur riu. Cerca de 40 minutos depois, o carro parou em frente a um pequeno prédio antigo com uma fachada simples.
Nada parecido com os lugares que Arthur costumava frequentar. Onde estamos? Ela perguntou ao sair. Apenas venha comigo. Ela o seguiu até o terceiro andar, onde ele parou em frente a uma porta cinza com a tinta descascando. Você reconhece? Ela olhou em volta e arregalou os olhos. Espere aqui, é? Arthur assentiu. É aqui que sua irmã faz o cursinho. Lúcia congelou. Como você sabe disso? Eu tenho meus recursos e ouço com atenção. Seu coração disparou. Você interferiu na vida da minha irmã? Não, eu apenas prestei atenção e fiz o que precisava ser feito. Ele entregou a ela um envelope. Lúcia o abriu. Era um recibo do pagamento integral do semestre em nome de Emília Ferreira. Pagamento concluído, assinatura. A. Garcia. Ela o encarou atônita. Você pagou o curso da minha irmã, sim. Por quê? Porque você trabalhou o dobro para dar a ela o que você nunca teve, e isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre quem você é. Lúcia engoliu em seco. Eu não pedi por isso. Eu sei. É por isso que eu fiz. Ela se encostou na parede tentando processar tudo. Isso é grande, Arthur. Muito grande. Não é caridade. É reconhecimento, mas você mal me conhece. Eu sei o suficiente para saber que você é única. Ela abaixou a cabeça, mexendo nos dedos. Quando minha mãe ficou doente, eu era apenas uma adolescente. Eu larguei a escola para cuidar dela. Meu pai já tinha ido embora há anos. Quando ela faleceu, éramos só eu e a Emília. Eu aceitei todos os empregos que pude encontrar. Limpeza balcão de padaria, entrega de panfletos, e cada centavo que eu ganhava ia para ela, porque se ela tiver a chance de ser alguém, então tudo valeu a pena. Arthur ficou em silêncio por alguns momentos. Então ele deu um passo mais perto. Qual era o seu sonho? Lúcia sorriu, mas era um sorriso triste. Ser enfermeira. Eu sempre quis cuidar das pessoas. Talvez por causa da minha mãe. Eu ficava pensando que se eu soubesse mais, talvez pudesse ter ajudado mais, mas a vida não me permitiu. Ainda há tempo. Não para mim. Lúcia, você cuida das pessoas todos os dias, com humor, com gentileza. Você já é uma enfermeira de coração. Só falta o diploma. Ela riu com os olhos marejados. Se você disser mais uma coisa legal, eu vou começar a chorar aqui mesmo. E eu não trouxe lenços. Você pode chorar, mas depois disso vamos comer um pastel. O quê? É o que se faz depois de grandes emoções. Você come um pastel. Ela riu mais alto. Arthur Garcia, você é um C. E o incomum, e você é uma assistente impossível. Depois de comerem algo rápido em uma lanchonete pequena, Lúcia se sentiu mais leve. Pela primeira vez em anos, ela não estava carregando o peso do mundo sozinha. Mas o dia ainda tinha uma surpresa reservada. Quando voltaram para o Hotel Arthur, recebeu uma ligação urgente e teve que subir para uma videoconferência. Ele pediu que ela esperasse no lobby por apenas meia hora. Lúcia sentou-se lá observando os hóspedes irem e virem, as malas caras, as conversas em diferentes idiomas. Era um mundo totalmente diferente. E então, sem querer, ela ouviu seu nome. Lúcia Ferreira, a garota que ele apresentou na coletiva de imprensa. Era a voz de uma das recepcionistas, a loira de cabelo escorrido, sorriso afiado e um olhar não muito amigável. Bárbara. Dizem que ela trabalhava na governança, dormiu na banheira do CEO e agora é sua assistente pessoal. Eu chamaria isso de golpe de sorte com um pouco de flerte, disse Bárbara, pingando sarcasmo. A outra funcionária, Mariana, riu. Sério, isso parece uma série de streaming? Lúcia respirou fundo, levantou-se e caminhou em direção a elas. Ei, meninas. Tudo bem, Bárbara empalideceu. Ah, oi, Lúcia. Eu não percebi que você estava tão perto. Muito perto. Tipo modo espiã? Perto. Bárbara se atrapalhou para se recuperar. Olha, não foi pessoal. Estávamos só falando de mim como se eu fosse uma história de tabloide. Mariana abriu a boca, depois a fechou novamente. Nada saiu. Lúcia sorriu. Relaxem. Eu já ouvi coisa pior. Alguém uma vez disse que eu uso desinfetante como perfume. As duas deram risadas nervosas. Lúcia se inclinou um pouco. Mas só como uma dica amigável, não me subestimem. A vida tem um jeito engraçado de virar o jogo. E eu costumo estar no lugar errado na hora certa. Ela deu uma piscadela, virou-se e foi embora.
Quando chegou ao escritório, Arthur ainda estava no telefone, mas anotou pelo canto do olho e encerrou rapidamente. Tudo bem, fofoca, olhares de julgamento e um toque de sarcasmo. O pacote da fama. Quer trocar de emprego e abrir mão da minha chance de continuar te irritando com comentários aleatórios? Nunca. Arthur riu. Amanhã temos um jantar com patrocinadores. Você vem se servirem pastéis como aperitivo, talvez. Haverá vinho. Você me convenceu. Naquela noite, Lúcia deitou na cama com a mente acelerada. Não era apenas sobre o novo emprego. Era sobre ser vista, ser reconhecida, ser respeitada. Ela olhou para o teto e pensou: talvez eu não precise ser enfermeira para cuidar das pessoas. Talvez eu já esteja fazendo isso do meu jeito. E ela sorriu porque mesmo sem um diploma ela estava mudando vidas, incluindo a sua própria. Lúcia encarou seu reflexo no espelho do banheiro do hotel como se estivesse enfrentando um júri. Você só precisa parecer profissional confiante e esconder o nervosismo e não confundir vinho branco com água de coco desta vez. Ela disse a si mesma. O jantar de patrocinadores desta noite era seu segundo grande evento. O primeiro tinha sido uma mistura de caos e charme. Suco de pepino, socialites sarcásticas e uma coletiva de imprensa inesperada. Mas agora era um nível totalmente diferente. Arthur havia dito: esta noite você conhecerá o coração do nosso império. Os patrocinadores são exigentes, influentes e incrivelmente chatos. É por isso que preciso de você. Então lá estava ela em um vestido bordô emprestado. Desta vez de sua vizinha de cima, com o cabelo em um coque decente e uma pequena clutch que continha exatamente 3 coisas: seu celular, batom e dignidade, embora houvesse muito espaço de sobra para a última. Ao sair do banheiro e caminhar em direção ao salão de jantar privado, ela sentiu seus saltos balançarem. Mas seu passo era firme e sua expressão perfeitamente ensaiada. Sou incrível e não estou fingindo. Arthur estava esperando perto da entrada, terno cinza escuro, barba por fazer bem aparada e aquele ar de quem nasceu rico sem esforço. Quando ele a viu, parou por um segundo. Você está elegante, profissional e impressionante diferente. Lúcia ergueu uma sobrancelha. Isso foi um elogio. Ainda estou decidindo. Ela sorriu. Estou pronta. Qual é o plano? Sobreviver aos patrocinadores, evitar perguntas embaraçosas e, se possível, escapar antes da sobremesa. Tenho um trauma de mousse de gengibre desde o jantar do ano passado. Entendido. E se alguém começar a contar uma piada ruim, você diz que há uma emergência e me tira de lá. Posso dizer que você tem alergia à conversa fiada. Brilhante. Use isso. O salão de jantar era um mar de linho branco, luz de velas, taças finas e sorrisos educados, mas falsos. Lúcia reconheceu vários rostos de revistas e redes sociais. Magnatas dos negócios, modelos investidores. Todos pareciam conhecer Arthur e todos estavam olhando para ela. Os sussurros começaram baixinho. É a nova assistente. É ela da coletiva de imprensa? Ouvi dizer que ela era faxineira. Agora está com o chefe. Lúcia respirou fundo, manteve a postura ereta, o sorriso no lugar e a cabeça erguida. Ou pelo menos na maior parte. Lembre-se, ela sussurrou para si mesma. Você não está aqui porque adormeceu na banheira. Você está aqui porque acordou querendo mudar sua vida. E porque o destino tem senso de humor. Arthur a levou para a mesa principal, onde 3 patrocinadores importantes estavam esperando. Senhor Almeida, um homem mais velho, com óculos grossos e voz profunda. Senhora Bittencourt, uma mulher elegante, que falava como se estivesse sempre entediada. E Dr. Rocha, o tipo de cara que sorria demais e apertava as mãos como se estivesse tentando esmagar ossos. Boa noite, disse Arthur, seu charme bem ensaiado. Boa noite, Sr. Garcia, e a Sra. Bittencourt olhou para Lúcia. Esta é Lúcia Ferreira, minha assistente pessoal. Arthur respondeu antes que ela pudesse abrir a boca. Lúcia estendeu um aperto de mão firme. Prazer em conhecê-los e, só para deixar claro, não sou enfermeira, nutricionista aparente ou personagem fictício. Algumas risadas baixas ao redor da mesa. Arthur parecia satisfeito. O jantar continuou com aperitivos sofisticados e conversas sobre números, projeções, investimentos e, para o tédio absoluto de Lúcia, preços de vinhos artesanais eslovenos. Ainda assim, ela cumpriu sua missão impecavelmente.
Ela sorriu, fez perguntas inteligentes quando necessário, impediu que Arthur ficasse preso em debates intermináveis e até mesmo sugeriu discretamente que o garçom retirasse o prato de vieiras, antes que alguém pudesse comentar que estava um pouco cozido demais. Não sei como sobrevivi a esses eventos sem você, Arthur murmurou, inclinando-se para ela, provavelmente mais entediado e com mais piadas ruins. Verdade, mas com menos constrangimento público. Também verdade. Tudo estava indo bem até ela aparecer. Melina, um vestido preto justo, saltos agulha, cabelo ruivo em ondas e um perfume que anunciava sua presença antes mesmo de ela chegar. Lúcia a viu primeiro e seu instinto imediato foi virar as costas e fingir que precisava urgentemente sair do país, mas era tarde demais. Arthur, disse Melina com um sorriso afiado. Arthur se virou e o leve sorriso em seu rosto desapareceu. Melina, Lúcia se endireitou na cadeira. Eu não sabia que você estaria aqui, disse Melina olhando Lúcia de cima a baixo. E você trouxe companhia? Arthur respirou fundo. Melina, esta é Lúcia Ferreira, minha assistente. Ah, claro, a ruiva respondeu estendendo seus dedos frios. Assistente. Lúcia apertou sua mão com firmeza. Isso mesmo. Não confundir com decorativa. Melina sorriu. Claro, é sempre bom ver novas contratações com múltiplas habilidades. Lúcia continuou sorrindo, mas por dentro estava gritando. Me segurem ou eu mordo ela. E você? Ela perguntou. Ainda no ramo de intrigas ou mudou de carreira? Arthur pigarreou. Senhoritas. Desculpe, disse Lúcia, só tentando aprender a me comportar entre os peixes grandes. Alguns peixes têm espinhos, Melina respondeu ainda sorrindo. E alguns apenas nadam em círculos. Lúcia retrucou tomando um gole de vinho. O ar agora estava tão tenso quanto a alça de seus sapatos de salto novos. Melina saiu com classe e veneno. Foi um prazer. Boa sorte, querida. Lúcia respondeu com um aceno irônico. Você também. Sempre bom ver personagens ganhando vida. Enquanto Melina se afastava, Arthur olhou para Lúcia incapaz de esconder sua diversão. Você acabou de ganhar o concurso de resposta mais afiada em um jantar de gala. Isso foi um elogio. Foi quase um pedido de casamento. Lúcia riu, mas sua expressão rapidamente ficou séria. Vocês tiveram algo, não é? Arthur hesitou por um segundo. Tivemos um breve relacionamento antes da expansão do hotel. Antes de tudo. E agora ela representa investidores concorrentes e adora aparecer nos meus eventos, especialmente quando sabe que estou indo bem. Lúcia assentiu, desviando o olhar. Só queria saber onde estou pisando para não escorregar em uma banheira emocional de novo. Lúcia, está tudo bem. Você não precisa explicar. Sou apenas a assistente, lembra? Arthur segurou seu braço gentilmente. Você é muito mais do que isso e se você ainda não percebeu, vai perceber em breve. Lúcia engoliu em seco e respirou fundo. Ok, mas se eu virar um meme amanhã, você me ajuda a lidar com isso. Eu pago para derrubar a internet no país inteiro. Ela riu, sentindo-se mais leve. Quando o jantar terminou, Lúcia caminhou pelo corredor do hotel com os saltos na mão e a alma exausta. Arthur caminhava ao lado dela com as mãos nos bolsos. Sabe, você me surpreende mais do que qualquer pessoa com quem já trabalhei, ele disse. Isso é porque você nunca teve um estagiário com T ou C e talento para beatbox, ela respondeu. Arthur parou. Obrigado por hoje à noite, por te manter na linha ou por não esfaquear a Melina com um garfo. Ambos. Ela sorriu, mas algo não dito pairava no ar. Você ainda pensa nela? Ela perguntou baixinho. Não como antes. Melina é o tipo de pessoa que gosta de vencer, e ela não se importa em quem pisa no processo. E Arthur, deu um passo mais perto. Você é o tipo de pessoa que levanta as pessoas mesmo quando está de joelhos. Lúcia ficou em silêncio. Isso foi um elogio, foi quase outro pedido de casamento. Ela sorriu, e desta vez ela nem tentou esconder. Naquela noite, já em casa deitada na cama com o vestido ainda pela metade, Lúcia olhou para o teto mais uma vez. Mas desta vez seus pensamentos eram diferentes. Ela estava começando a sentir algo. Algo mais do que admiração, mais do que respeito, algo que poderia complicar tudo ou mudar tudo. E pela primeira vez ela não estava com medo disso. Apenas curiosa e sentindo um agradável frio na barriga. O celular de Lúcia não parava de vibrar.
Ainda deitada, ela o alcançou preguiçosamente na mesinha de cabeceira e apertou os olhos para a tela. Muitas mensagens, grupos de conversa, notificações. Uma delas era de Carla. Amiga, você viu o que estão falando de você? Lúcia franziu a testa, ainda tentando acordar. Isso nunca começa bem. Ela abriu o grupo Faxineiras Unidas Jamais Serão Vencidas e viu o print. Era a manchete de uma página de fofocas com quase 300 mil seguidores. Camareira vira assistente de CIU após dormir em suíte presidencial. Fontes dizem romance à vista. A foto era uma montagem horrível dela segurando uma taça de vinho ao lado de Arthur, tirada em algum evento. Uma seta apontava para o braço dele, levemente inclinado, com a legenda "Toque suspeito". Oh, meu Deus! Lúcia gritou, sentando-se, como se o colchão tivesse virado uma chapa quente. As notificações continuavam chegando. É verdade que você e o Sr. Garcia, amiga, você está em todo lugar, até no grupo da lavanderia. Estou torcendo por você. Arrasa, chefe. Lúcia passou as mãos no rosto. Ok, calma. Provavelmente é só um artigo bobo. Vai passar. As pessoas esquecem essas coisas em 2 dias, mas ela sabia que não seria tão simples. No hotel, a atmosfera era estranha. Funcionários sussurravam nos corredores. Alguns a cumprimentavam com olhares curiosos, enquanto outros evitavam contato visual. Na sala de descanso dos funcionários havia apenas um assunto: Lúcia. Ela passou fingindo não ouvir. Quando chegou ao escritório, Arthur já estava esperando. De terno, sentado em sua mesa, celular na mão, expressão séria. Assim que a viu, ele deixou o celular de lado. Bom dia? Bom dia, ela respondeu com um meio sorriso. Então você viu, eu vi. Silêncio. E ela perguntou. Estou cuidando disso. Você vai processar alguém. Já falei com o jurídico. Vamos descobrir quem vazou a foto e quem inventou a história. Mas Arthur não é exatamente uma mentira. Eu realmente dormi na banheira. Você dormiu de exaustão não para seduzir alguém e se tornou minha assistente porque é talentosa, não por motivos ridículos. Ela respirou fundo e sentou-se. Eu só não quero ser uma piada, nem para minha irmã, nem para mim mesma. Arthur olhou diretamente para ela. Eu também não queria isso e você não será. Eu prometo. Algumas horas depois, o boato já havia se espalhado pelo lobby do hotel. Um casal de hóspedes sussurrava sobre isso enquanto esperava o elevador. Ela, certo. A garota da banheira? Parece que sim. E agora é a assistente dele. Rápido, hein? Lúcia fingiu não ouvir, apertando os botões do elevador, como se estivesse tentando lançar um foguete. Ela passou a tarde inteira evitando contato visual, ignorando olhares e tentando se concentrar no trabalho, mas parecia nadar contra a maré. Na hora do almoço, ela sentou-se em uma mesa no canto. Quando Emma, uma das funcionárias da lavanderia, se aproximou, Lúcia pensou, lá vem. Posso me sentar? Claro que não. Emma sentou-se hesitante. Olha, eu só queria dizer, não precisa se sentir mal, ok? Algumas pessoas só falam porque gostariam de estar no seu lugar. Lúcia suspirou. Obrigada, Emma, mas não é tão fácil quanto parece. Eu sei, mas escute, minha irmã é garçonete em um hotel menor, e quando ela soube disso, disse, finalmente alguém como nós chegou onde eles nunca nos deixam estar. Então, obrigada. Lúcia sentiu um nó na garganta. Uau! Isso foi inesperado. Emma deu-lhe um sorriso caloroso. Estamos torcendo por você, mas nem todo mundo estava. Na recepção, Bárbara, com seu cabelo impecável e atitude de cobra de salto alto, estava digitando furiosamente no celular enquanto olhava para Lúcia. Aposto que isso vai acabar em demissão ou promoção se ela continuar sorrindo para ele assim. Mariana revirou os olhos. Você só está com ciúmes porque o Arthur nunca te pediu nem para levar um café para ele. Eu não preciso chamar a atenção dormindo em banheiras. E você nunca vai porque ele gosta de gente de verdade, não de robôs de salto alto. O rosto de Bárbara azedou. Isso vai explodir. E quando acontecer, vamos ver quem limpa a bagunça. E aconteceu. No final da tarde, Lúcia recebeu uma mensagem de Arthur. Preciso ver você. Sala de conferências 2 agora. Ela se levantou imediatamente com o estômago revirado. Ao entrar na sala, encontrou Arthur e o conselheiro jurídico do hotel Brian Hamilton, um homem careca de óculos finos e expressão permanentemente preocupada. Senhora Ferreira, disse Brian educadamente. Temos um problema.
Só um Arthur entregou-lhe um tablet com uma nova manchete. Escândalo no Hotel C e U favorece funcionária com quem tem um relacionamento. Oh não, Lúcia murmurou. Estão dizendo que você só foi promovida por meu interesse pessoal e que isso compromete decisões internas. Isso é ridículo. Eu sei, mas não é o que os patrocinadores estão dizendo. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Os patrocinadores Arthur assentiu. Alguns estão exigindo uma declaração minha. Outros estão ameaçando retirar o apoio se eu não tomar uma atitude. Que tipo de atitude? Brian respondeu. O curso mais recomendado seria que a senhora Ferreira tirasse uma licença temporária até a situação ser esclarecida. Lúcia sentiu um arrepio na espinha. Vocês querem me afastar? Arthur deu um passo à frente. Não é o que eu quero, mas é o que eles esperam. E se eu resistir agora? Posso perder contratos, parcerias, anos de apoio. Lúcia ficou em silêncio. Então é isso. Eu volto para MPP, volto para a limpeza. Não disse Arthur com firmeza. Se você quiser, pode tirar alguns dias, ir para casa dar um tempo, mas sua posição está segura comigo. Lúcia olhou para ele. Seus olhos estavam intensos, mas a dor era real. Preciso pensar. Ela saiu sem dizer mais nada. No vestiário, Carla apareceu do nada. E aí, amiga? Carla, como você entrou aqui, eu tenho meus contatos. A recepcionista do turno da manhã me deve um favor desde que eu a cobri uma vez. Lúcia a abraçou pela primeira vez naquele dia. Ela se permitiu desabar um pouco. Estou sendo engolida pela fofoca. Isso é porque você está brilhando demais. E gente que vive no escuro não aguenta tanta luz, Carla. Sou uma assistente, não um símbolo de resiliência. Ah, mas você é. Sabe por quê? Porque mesmo com medo você ficou. Mesmo com vergonha você manteve a cabeça erguida. E mesmo sendo julgada você nunca mudou quem você é. Lúcia sorriu emocionada. Isso foi lindo, quase poético. Eu escrevi na parte de trás de um pacote de biscoito ontem. Naquela noite, Lúcia estava pronta para ir embora quando encontrou Arthur no lobby. Ele estava sozinho com as mãos nos bolsos. Indo para casa, ele perguntou. Sim, por hoje chega. Quer uma carona? Não. Silêncio. Lúcia, me desculpe. Ela olhou para ele. Você não é quem deveria pedir desculpas. O mundo deveria, mas não vai, não é. Infelizmente não. Então, aprendemos a andar de cabeça erguida mesmo assim. Arthur assentiu. Eu vou consertar essa bagunça. Eu prometo. Ela deu um pequeno sorriso. Desta vez, deixe-me limpar. No ônibus para casa, Lúcia olhava pela janela. A cidade parecia enorme, mas pela primeira vez ela não se sentia pequena apenas em processo. E apesar de tudo, ela sabia que este não era o fim. Era apenas o começo de algo mais forte, mais difícil, mais real, e ela estava pronta. A manhã seguinte chegou antes que Lúcia conseguisse dormir. Ela passou a noite toda se revirando com o rosto enterrado no travesseiro, os pensamentos gritando uns sobre os outros. Você virou piada. Não importa o que faça, eles sempre acharão que você não pertence. Talvez seja melhor desaparecer antes que piore. Quando o alarme tocou às 6, Lúcia quis jogá-lo pela janela. Em vez disso, apenas deu um tapa forte e sentou-se com o cabelo parecendo uma escultura moderna de estresse. Bom dia, humilhação pública. Vamos brilhar. Ela se vestiu em silêncio. Jeans, uma camiseta preta simples, tênis confortáveis. Hoje ela não queria parecer uma assistente ou uma profissional. Só queria ser invisível, mas isso estava se tornando cada dia mais impossível. Ao chegar ao hotel, notou que os olhares eram ainda mais fortes. Alguns funcionários a cumprimentavam com aqueles sorrisos sem graça do tipo que dizia: estou do seu lado, mas também quero saber de toda a fofoca. Outros nem tentavam esconder o julgamento em seus olhos. Ela os ignorou. O elevador demorou mais do que o normal. Dentro, encontrou Bárbara e Mariana. Então você voltou, disse Bárbara com a voz doce como limão puro. Lúcia apenas encarou o botão do 10º andar. Depois de tudo que aconteceu, pensei que você tiraria férias forçadas, acrescentou Bárbara com uma risadinha. Eu ainda estou aqui, Bárbara, mas se quiser posso providenciar férias forçadas para você se continuar falando com essa voz de filme de terror. Mariana engasgou, tentando não rir. Bárbara bufou. As portas do elevador se abriram. Lúcia saiu primeiro de cabeça erguida. Mas por dentro a ansiedade a estava corroendo. Arthur não estava em seu escritório quando ela chegou.
Havia apenas um bilhete na mesa. Hoje temos uma reunião com todos os gerentes e patrocinadores internos. Coletiva de imprensa às 17 horas. Encontre-me no salão principal. Lúcia sentou-se na cadeira dele e girou-a lentamente olhando para o teto. Uma coletiva de imprensa de novo. Qual o próximo passo? Um reality show. Ela suspirou, fechou os olhos por um momento e tentou respirar fundo. Mas aquela sensação de não pertencimento estava voltando com força total. No meio da tarde, Lúcia decidiu fazer algo que vinha evitando há semanas. Visitar o andar onde a equipe de limpeza ainda trabalhava. Ela subiu e encontrou Emma, a garota da lavanderia, dobrando lençóis com esmero. "Lúcia", disse Emma surpresa. "Uau, pensei que você tinha se esquecido de nós." "Eu nunca. Só me envolvi em um turbilhão de sushi, saltos altos e fofoca." Emma riu. "Então, como você está, não muito bem. Parece que toda vez que tento me encaixar, o mundo diz: 'Não, obrigada.'" Emma parou por um momento e depois disse: "Estamos todos torcendo por você, sabe? Porque se você conseguir, parece que todo mundo que esfrega banheiros, dobra roupas e trabalha nos bastidores também pode conseguir." Lúcia engoliu em seco. "Obrigada. De verdade, não deixe essa gente mimada te quebrar, Lúcia. Eles não têm ideia de quão forte você é." Ela sorriu, mas no fundo sabia que às vezes nem ela mesma percebia sua própria força. Pontualmente às 17 horas, Lúcia entrou no salão principal. Havia um pequeno palco com microfones, fileiras de cadeiras e uma equipe de filmagem do hotel. Arthur já estava lá conversando com o diretor de marketing Jason Miller e o conselheiro jurídico Brian Hamilton. Quando viu Lúcia, Arthur foi imediatamente até ela. "Fico feliz que você veio. Eu ainda não entendo o que é isso." "Você vai." Ele apontou para a primeira fila e pediu que ela se sentasse lá. Ela o olhou desconfiada. "Arthur, o que você está aprontando? Apenas confie em mim." Ela sentou-se, mas seu coração batia tão alto que parecia ecoar pela sala. Minutos depois, os convidados começaram a chegar. Gerentes, patrocinadores, acionistas e alguns rostos familiares da alta sociedade. E claro, Melina. Ela usava um blazer branco e saltos altos, claramente ciente de que seria notada. Ela passou por Lúcia sem dizer uma palavra, mas lançou aquele sorriso que dizia: "Você vai cair, só não sabe quando." Lúcia fingiu não notar. Arthur subiu no palco, pegou o microfone e respirou fundo. "Boa tarde a todos. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Esta reunião de emergência foi convocada por um único motivo, acabar de vez, com os rumores em torno da minha assistente pessoal, Lúcia Ferreira." Lúcia congelou na cadeira. Um murmúrio se espalhou pela sala. Arthur continuou: "Nas últimas 48 horas, houve especulações online de que a senhora Ferreira foi promovida por motivos pessoais com base em suposições, mentiras e uma única foto tirada fora de contexto." Mais murmúrios, algumas risadas. "Então deixe-me ser claro. Lúcia Ferreira é minha assistente porque ela é a pessoa mais qualificada para o trabalho. E isso não tem absolutamente nada a ver com favores, interesse romântico ou qualquer outro tipo de relacionamento." Os olhos de Lúcia se arregalaram. "O que?" Arthur continuou. "Se alguém aqui acredita que a competência de uma pessoa é medida por sua origem e não pela qualidade de seu trabalho, está no lugar errado." Parte da plateia murmurou em concordância. Outros permaneceram em silêncio. Lúcia começou neste hotel limpando banheiros. Ela uma vez adormeceu em uma banheira após um turno de 15 horas. E mesmo assim, quando acordou, pediu desculpas e voltou direto ao trabalho. Desde então, ela me tirou de situações embaraçosas, enfrentou pessoas poderosas e fez mais por este hotel do que alguns que estão aqui há anos. Jason, o diretor de marketing, assentiu sutilmente. Arthur finalizou. "Eu não vou deixá-la ir. Eu não vou me desculpar. E se alguém quiser reconsiderar sua parceria com este hotel por causa disso, as portas estão abertas." Silêncio. Então, do fundo da sala, uma voz masculina se manifestou. "Eu apoio a permanência da senhora Ferreira." Era o Sr. Bittencourt, um dos patrocinadores de longa data do hotel. Logo outros começaram a murmurar seu acordo. Emma, que estava sentada em silêncio no fundo, aplaudiu. "É isso aí." Lúcia olhou para Arthur sem saber se ria, chorava ou corria para abraçá-lo na frente de todos. Arthur olhou diretamente para ela sem microfone e simplesmente disse: "Obrigado por não desistir."
Ela assentiu e sorriu. Um sorriso cheio de tudo, gratidão, alívio e algo mais. Algo que crescia cada vez que ele fazia o que ninguém mais havia feito por ela: defendê-la. No final do evento, enquanto o salão se esvaziava, Lúcia foi até ele. Você é louco. Já me disseram isso antes. Você acabou de comprar uma briga enorme por mim. Não com você, não por você. Ela cruzou os braços. Você sabe que isso terá consequências, certo? Estou acostumado com elas. Silêncio. Lúcia respirou fundo. Obrigada. Arthur se aproximou. Você entende agora por que eu insisti em mantê-la aqui. Sim, mas ainda parece surreal. Bom, deixe que continue assim. Ah, e só para você saber, ela acrescentou a Melina, quase explodiu de raiva enquanto você falava. Arthur sorriu. Isso foi só um bônus. Naquela noite, Lúcia foi para casa com a cabeça nas nuvens. Ao chegar, encontrou sua irmã Emília estudando na sala. Ei, disse Lúcia, tirando os sapatos. Como foi a aula? Cansativa, mas boa. Meu professor de biologia é louco. Ele disse que vai ensinar genética usando cartas de baralho, e isso é inovador. E você? Como foi seu dia? Lúcia sorriu. O melhor e o mais louco. Mas o melhor. Emília a observou por alguns segundos. Você gosta dele, não é? Os olhos de Lúcia se arregalaram. De quem? Do seu chefe? Eu do Arthur. De jeito nenhum. Ele é irritante, mandão, e às vezes parece que ele lê minha mente. Então isso é um sim. Lúcia suspirou. Talvez, mas ele é meu chefe e aquele mundo não é o meu. Ainda não. Lúcia sorriu pensativa. Ainda não. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia recebeu uma mensagem. Arthur, você é incrível. Obrigado por ficar. Ela respondeu. Se você continuar me elogiando, assim vou começar a cobrar hora extra emocional. Eu pago em elogios e café. Amanhã, 8 horas. Estarei lá, pronta para outro escândalo elegante. E assim ela adormeceu com um sorriso no rosto, porque agora sabia que não importava o que as pessoas dissessem. Ela pertencia e ninguém iria tirar isso dela. Lúcia sentou-se na mesa do escritório de Arthur segurando uma xícara de café que ainda estava quente, mas já havia perdido metade do sabor. Ou talvez fosse apenas seu cérebro lutando para processar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Ela olhou para a tela do computador, onde um e-mail intitulado Apresentação Executiva, Lançamento do Novo Complexo de Spa piscava esperando para ser finalizado, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Você é incrível. Obrigado por ficar. A mensagem de Arthur da noite anterior continuava se repetindo em sua cabeça. Não era sobre as palavras. Era o jeito que ele falava, o jeito que ele escrevia, o jeito que ele olhava para ela como se tivesse visto partes dela que até ela mesma havia esquecido que existiam. Ela soltou um suspiro e girou lentamente na cadeira giratória. Foi quando Arthur entrou. As mangas de sua camisa social estavam arregaçadas até os antebraços. Seu cabelo estava levemente bagunçado e ele tinha um telefone pressionado na orelha. Sim, Jason. Sem problemas. Ligo para você assim que o layout estiver finalizado. Ele disse antes de desligar e se virar para ela. Bom dia. Lúcia ergueu a xícara e assentiu. E então, não dormiu bem? Dormi sob o peso de 1000 olhares de julgamento. Mas fora isso, tudo bem. Arthur puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela, observando-a de perto. Você ainda está pensando no que aconteceu? Não agora, estou pensando no que vai acontecer. Quando eu errar de novo, porque com a minha sorte provavelmente vou escorregar em um chão polido na televisão ao vivo. Ele riu. Você lidou com tudo melhor do que muitas pessoas que trabalham comigo há anos. Você diz isso porque nunca me viu chorar por um documentário sobre um pinguim abandonado. Arthur se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Lúcia, posso te perguntar uma coisa? Claro, mas se for sobre o que aconteceu ontem, só respondo se vier com uma bola de sorvete. É sobre você. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu? O que você quer? Lúcia piscou. Hã? O que você quer dizer na vida? No seu futuro? O que você quer além de sobreviver ao mundo corporativo e evitar se tornar um meme da internet? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu quero que minha irmã vá para a faculdade.
Eu quero que ela nunca precise trabalhar 14 horas por dia só para pagar o aluguel. Eu quero que ela tenha uma cama boa, uma vida boa e nunca precise esfregar pias de ricos com palha de aço. Arthur assentiu com um pequeno sorriso. E você... Ela hesitou. Eu gostaria de estudar. Talvez enfermagem. Medicina está muito fora de alcance, mas cuidar das pessoas. Eu sempre gostei disso, mas não sei se é tarde demais. Nunca é tarde demais. Lúcia desviou o olhar. Fácil para você dizer quando tem um império na ponta dos dedos. Arthur ficou em silêncio por um momento, depois se levantou. Venha comigo. O que agora, Arthur, estou de tênis e com uma camisa manchada de café. Isso parece o começo de um sequestro emocional. Confie em mim. Minutos depois, eles estavam no estacionamento do hotel e Arthur destravou um carro diferente do que costumava usar. Um sedã preto comum. Sem motorista hoje, só nós, ele disse. Lúcia entrou ainda cética. Se acabarmos em um campo aberto com cavalos e música romântica, juro que fujo. Arthur riu. Relaxe, nada tão brega. Bom porque eu não trouxe repelente. Eles dirigiram por algumas quadras até pararem em frente a um prédio de aparência modesta, com fachada de vidro e placas ainda sendo instaladas. Lúcia leu Projeto Vida, Centro de Apoio Comunitário. Ela olhou para Arthur confusa. O que é isso? Entre. Ela o seguiu. Lá dentro havia salas espaçosas, algumas ainda em reforma, com móveis sendo montados, caixas de material escolar, computadores novos em folha e uma pequena biblioteca em processo de organização. Este é o meu novo projeto, explicou Arthur. Um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. Aulas, apoio médico, oficinas. Um refeitório comunitário. Lúcia olhou ao redor em silêncio, absorvendo cada detalhe. E o que isso tem a ver comigo? Arthur parou em frente a uma das salas onde uma placa estava esperando para ser montada. Sala Lúcia Ferreira. Formação de sonhos. Ela congelou. Isso é. Você está brincando, certo? Esta sala oferecerá bolsas de estudo e treinamento básico para jovens adultos que desejam uma segunda chance. E tem o seu nome porque você a inspirou. Lúcia cobriu a boca com os olhos marejados. Arthur, tive a ideia depois da nossa conversa sobre enfermagem. Você disse que gostaria de ter ajudado mais sua mãe. E eu pensei talvez você ainda possa. Começando aqui. Ela respirou fundo. Isso é grande demais. É o mínimo que você merece. Eles ficaram em silêncio. Do tipo que não pesa, mas preenche o espaço. Um silêncio que dizia tudo. Arthur olhou em seus olhos. Você me mudou, Lúcia, desde aquele dia na banheira. Ela deu uma risada nervosa. Até hoje acho que deveria ter sido demitida na hora. Ainda bem que não foi. Ela deu um passo mais perto. Arthur, se você me beijar agora, a culpa é sua. Ele sorriu. E se eu disser que a culpa é sua, então eu aceito porque eu também quero. E então, sem mais uma palavra, ele a puxou gentilmente pela cintura e a beijou. Foi suave, sem pressa, mas cheio de tudo o que eles vinham guardando por tanto tempo. As dúvidas, as piadas, os olhares, os silêncios. Tudo se encaixou naquele momento. Quando se afastaram, ela manteve os olhos fechados por um segundo. Ok, isso foi inesperadamente bom. Melhor que um pastel. Quase. Ambos riram. Bem, agora temos um problema, disse Lúcia. Por quê? Porque agora vou ter que te beijar de novo algum dia. Vamos colocar no calendário. Agendar para depois da minha próxima crise existencial. Já está reservado. De volta ao hotel, a mente de Lúcia ainda girava. O beijo, o centro comunitário, a sala com o nome dela. Era tudo demais. E, no entanto, parecia certo. Mas, claro, o universo nunca deixa as coisas ficarem calmas por muito tempo. Ela estava no elevador quando encontrou Melina. Claro. Ora, se não é a celebridade da semana, disse Melina entrando no elevador com um sorriso presunçoso. Lúcia manteve sua expressão neutra. Melina, que prazer quase sincero. Ouvi dizer que Arthur tem um novo hobby, construir abrigos e distribuir beijos. E ouvi dizer que você tem tentado entender o conceito de humildade. Como está indo? Melina riu. Você sabe que isso não vai durar certo o elevador.
Espero que sim. Ainda temos mais 4 andares. Não sou história. Isso você e ele não é real. Apenas caridade disfarçada de romance. Lúcia respirou fundo. Sabe qual é a diferença entre nós? Ou mal posso esperar para ouvir. Você quer vencer. Eu só quero viver. O elevador chegou. Lúcia saiu primeiro. Boa sorte com isso, Melina. Você vai precisar mais. Mas Lúcia não olhou para trás porque pela primeira vez ela não estava mais com medo. Naquela noite em casa, Emília a esperava com a mesa posta. Fiz lasanha congelada. Nada mais gourmet que isso. Eu beijei o Arthur. Emília quase deixou cair o garfo. Você fez o quê? Foi espontâneo e intenso, mas lindo. Oh, meu Deus, isso é sério. Lúcia sentou-se sorrindo. Acho que sim. E agora Lúcia olhou para o teto pensativa. Agora eu descubro como é viver algo que nunca pensei que poderia. Emília sorriu. E eu aqui pensando que a nota da minha prova era a grande notícia do dia. Ambas riram. E Lúcia soube que algo estava realmente mudando. Não do lado de fora, mas por dentro. Na manhã seguinte ao beijo, Lúcia acordou com o coração acelerado e um sorriso bobo estampado no rosto. Um sorriso que ela tentou esconder. Falhou. Tentou de novo e falhou de novo. Ok, Ferreira, ela disse ao espelho. Você beijou seu chefe, um C e o bilionário. E agora, cantar no corredor. Fazer uma declaração no café da manhã, viver um clipe da Taylor Swift. Ela se abanou com a tampa da escova de cabelo e riu sozinha. Mas logo o nervosismo apareceu. E se tivesse sido apenas um momento, um capricho, e se Arthur acordasse hoje e simplesmente se arrependesse, respirando fundo, ela se vestiu da forma mais neutra possível. Sem batom forte, sem perfume doce. O plano de hoje casual, controlada, composta ou pelo menos fingir ser. Quando chegou ao hotel, tudo parecia normal. Pessoas no lobby café sendo servido conversas sobre reservas e check-outs. Mas quando Lúcia entrou no elevador e apertou o botão do 10º andar, sentiu o coração acelerar. Ela não sabia como encarar Arthur depois da noite anterior, mas ele não estava no escritório nem em lugar nenhum. Estranho. Ela verificou o celular. Sem mensagens, sem chamadas. Talvez ele estivesse em uma reunião ou fugindo para o Alasca. Por volta das 10 horas, Lúcia foi ao restaurante do hotel para resolver algo com o gerente. Ao passar pelo salão principal, notou a equipe montando o evento da próxima semana. Foi quando ouviu 2 vozes familiares, Arthur e Melina. Atrás de uma divisória de madeira, eles estavam frente a frente, falando em tons baixos, mais intensos. Arthur, você está se perdendo? Melina disse. Isso não é da sua conta. Ele respondeu visivelmente irritado. Você está apaixonado por ela, por uma funcionária, por alguém que nunca entenderá este mundo? Não se atreva a Paladina sem se atreva a falar dela assim. Estou apenas dizendo o que todo mundo já pensa. Você pode ser brilhante nos negócios, mas quando se trata de coração sempre teve um péssimo gosto. Silêncio. Lúcia é diferente e não te devo explicações. Lúcia sentiu o estômago afundar. Ela instintivamente deu um passo para trás, esbarrando acidentalmente em uma coluna decorativa que balançou um pouco. Arthur parou de falar. Ambos se viraram para o som. Lúcia rapidamente se virou e saiu antes que pudessem vê-la. Ou pelo menos ela queria acreditar que não a tinham visto. De volta ao escritório, ela sentou-se em sua mesa olhando para o computador, mas não digitou uma única palavra. Sua mente estava girando. Você está apaixonado por ela? Essa pergunta se repetia sem parar. Mas mais do que as palavras era o tom, o contexto, a dúvida. Alguém que nunca entenderá este mundo. A dor não vinha do que Melina havia dito, mas do fato de Arthur não ter negado. E se fosse verdade... E se, por mais que ele tentasse, eles realmente fossem de 2 mundos diferentes, ela tentou se concentrar no relatório. Revisou os números 3 vezes, mas nada fazia sentido. Então levantou-se, pegou a bolsa e foi para o café do outro lado da rua. Precisava de ar. Arthur não apareceu no escritório até a tarde. Ele procurou por Lúcia imediatamente, mas tudo o que encontrou foi a bolsa dela na cadeira e uma xícara de café abandonada. Ele verificou o celular. Nenhuma mensagem dela. Uma estranha inquietação se instalou. Como se algo estivesse fora do lugar, ele pegou o telefone e ligou. Lúcia. Oi? Ela atendeu com a voz baixa. Onde você está tomando um ar? Você está bem? Estou viva. É um bom começo. Silêncio.
Podemos conversar. Agora não. E ela desligou. Arthur olhou para o telefone por alguns segundos. Ele sabia que ela tinha ouvido tudo. Naquela noite, Lúcia chegou em casa exausta, mas não fisicamente. Era um cansaço emocional profundo, como se tivesse corrido uma maratona dentro da própria mente. Emília estava no sofá assistindo a um filme. Ei, pedi pizza. Sua favorita pepperoni com borda de queijo. Lúcia forçou um sorriso. Obrigada. Emília estudou o rosto da irmã. Aconteceu alguma coisa, só um dia estranho. Estranho como derrubei café no CIO ou estou apaixonada e não sei se sou suficiente. Lúcia piscou. Você está lendo minha mente agora. Emília pegou uma fatia de pizza. Sou sua irmã. Tenho licença poética para adivinhar quando você está surtando internamente. Lúcia sentou-se ao lado dela. Ouvi Arthur discutindo com aquela mulher, a Melina, hoje. Ela basicamente disse que ele estava se perdendo por minha causa. E ele não negou. Emília mastigou lentamente. Mas ele também não concordou, não é não em palavras. E o que seu coração diz, que talvez ela esteja certa que este mundo não é para mim. Emília se virou e olhou para ela com firmeza. Lúcia, você chegou até aqui sozinha. Você fez esse cara se importar. Você fez um hotel inteiro parar para te ouvir. Não se diminua por causa de gente amarga. Lúcia soltou um suspiro profundo. E se eu recuar um pouco só para pensar, se for por você tudo bem, mas se for por medo não vale a pena. Do outro lado da cidade, Arthur estava no terraço do hotel olhando as luzes da cidade, uma taça de vinho na mão. Ele repassou cada palavra daquela manhã em sua mente. Cada reação de Lúcia, cada expressão que ela tentou esconder. Ele sabia que havia entrado em território perigoso. Sabia que para alguém como ela, cada passo neste mundo parecia pesado, mas não queria que ela desse esse passo sozinha. Ele pegou o celular, digitou, apagou, digitou de novo. Arthur queria poder voltar para a noite passada. Não para mudar o beijo, só para te dizer o quanto significou. Ele esperou. Nenhuma resposta. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite sorvete nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Na manhã seguinte, Lúcia chegou cedo ao hotel. Evitou o elevador dos funcionários e usou as escadas. Evitou o café, evitou os olhares. Ela estava determinada a ser profissional fria focada. Ao entrar no escritório, Arthur já estava lá de pé, junto à janela. Ela entrou, seu coração batendo em sincronia com o som de seus saltos no chão de mármore. Bom dia, ela disse com um sorriso leve e neutro. Bom dia. Silêncio, temos uma reunião com a equipe de marketing às 10 horas. Já está na agenda. Silêncio novamente. Sobre ontem? Não precisa, ela disse rápido demais. Já passou. Não para mim. Ela finalmente olhou para ele. Arthur, este mundo, ele me assusta. Não por causa das pessoas, mas porque tem regras que eu nunca aprendi e porque às vezes sinto que sou apenas uma peça temporária em um jogo para o qual nunca fui convidada. Ele se aproximou. Você não é uma peça e não é temporária. Então, o que eu sou? Arthur hesitou. Alguém que me faz querer mudar o jogo inteiro. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés. Você sabe que isso pode acabar mal, certo? Tudo que vale a pena é um pouco assustador. Ela respirou fundo. Então me dê um tempo, o quanto você precisar. Obrigada. Ela se virou para ir para sua mesa, mas antes de sair parou na porta. E só para você saber, o beijo ainda é a melhor coisa que eu já provei. Arthur sorriu. Bom, porque eu ainda quero provar a sobremesa. Ela balançou a cabeça, incapaz de conter uma risada. E naquele momento ela percebeu que o silêncio deles não era um fim, apenas uma pausa. Antes do próximo passo. Lúcia estava terminando uma planilha em seu computador quando Arthur apareceu na porta do escritório com 2 xícaras de café. Ele entrou devagar, como se soubesse que estava pisando em território sensível. Trégua? Ele perguntou, estendendo uma das xícaras. Ela hesitou por um segundo antes de pegar. Café de desculpas. Café de recomeços. Lúcia tomou um gole. Forte e quente, exatamente o que ela precisava naquele momento. Pensei que você ia desaparecer, ele disse.
Pensei nisso, mas depois lembrei que a Emília ainda não sabe usar o micro-ondas direito. Arthur riu aliviado por vê-la brincando de novo. E também Lúcia acrescentou: seria bem covarde ir embora agora depois de tudo. Você é muitas coisas, Lúcia Ferreira, mas covarde definitivamente não é uma delas. Ela olhou para ele. Ório, e você? Ainda acha que consegue equilibrar dois mundos que não se misturam? Eu não quero equilibrá-los. Eu quero transformá-los. Isso soa bonito, mas na prática quero que você venha comigo, para onde Arthur tirou um envelope do bolso interno de seu blazer e o colocou na mesa. Lúcia o abriu. Dentro 2 passagens de avião. Paris. Evento internacional de gastronomia. O Projeto Vida foi indicado a um prêmio de impacto social e quero que você o apresente com a equipe. Seus olhos se arregalaram. Eu apresentar em Paris. Você conhece cada detalhe. Foi você quem inspirou a ideia. E, além disso, ainda há muitas pessoas que precisam ver o que uma ex-faxineira pode fazer. Lúcia passou os dedos pelo envelope com cuidado, como se fosse de vidro. E o que você espera que aconteça lá? Espero que você se orgulhe de quem se tornou. E espero que o mundo veja o que eu vejo desde o dia em que você me acordou roncando em uma banheira. Lúcia riu surpresa com o quão possível tudo parecia agora. E nós? Ela perguntou com a voz mais suave. Arthur se aproximou. Nós vamos juntos um passo de cada vez. Sem pressão, sem rótulos, apenas o que for real. Ela mordeu o lábio pensando. Ok, mas só porque sempre quis ver a Torre Eiffel de perto e talvez você de perto também. Então está fechado. Ela sorriu. Paris é você um evento internacional. O que poderia dar errado? Arthur ergueu uma sobrancelha. Lúcia. Tudo bem, não termine essa frase. Aprendi que fazer essa pergunta é basicamente uma maldição. Naquela noite, Lúcia caminhou para casa com um sorriso silencioso no rosto. Uma brisa leve brincava com seu cabelo e pela primeira vez em muito tempo o mundo parecia leve. Ao chegar, Emília a esperava com um pote de sorvete e um olhar que exigia respostas. Fale agora. Paris o quê? Arthur quer me levar a Paris um evento para apresentar o Projeto Vida. Eu sabia, gritou Emília. Isso é um filme, Lúcia. Você está vivendo um filme. Calma. Ainda faltam 2 capítulos para tudo dar errado. Emília riu. E você vai? Lúcia suspirou. Eu vou. E não só por ele, mas por mim, pela mamãe, por você, por tudo que nunca pensei ser possível. Emília a abraçou com força. Vá e faça valer a pena. Lúcia fechou os olhos. Ela estava pronta, ou quase. Mas com Arthur ao seu lado, talvez ela não precisasse estar completamente pronta. Ela só precisava ir. Lúcia olhava pela janela do carro enquanto passavam pelas ruas de paralelepípedos, passando por cafés charmosos, fachadas antigas, e o brilho dourado da Torre Eiffel à distância. Parecia estar dentro de um filme, exceto que desta vez ela era a personagem principal. Você está muito quieta. Arthur disse ao seu lado. Estou apenas tentando entender como a garota que estava limpando o banheiro semana passada está agora em Paris para apresentar um projeto. Aquela garota sempre teve esse potencial. Ela só precisava do espaço certo para mostrá-lo. Lúcia sorriu. Cuidado. Você está começando a soar romântico? Um pouco de romance nunca fez mal a ninguém, ele respondeu seu olhar fazendo o coração dela acelerar. Eles chegaram ao hotel boutique onde ficariam. Era pequeno, elegante e aconchegante. 2 quartos reservados porque Arthur sabia como respeitar seus limites. E Lúcia, ela era grata por isso. Depois de se acomodar, Lúcia foi direto para a varanda. Saiu para a varanda. A vista era de tirar o fôlego. A cidade estava viva e por um momento ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, o jantar de abertura reuniu nomes importantes do mundo da gastronomia, filantropia e mídia europeia. Lúcia usava um vestido preto simples, mas elegante, com o cabelo em um coque solto. Ela olhou ao redor, tentando parecer confiante, mesmo com as mãos suando. Arthur se aproximou. Pronta mais ou menos. Estou tentando fingir que isso é normal. A única coisa em comum aqui é o preço desta água com gás. Relaxe. Você só precisa ser você mesma. Ela riu. Isso geralmente me mete em problemas. Só quando você invade banheiras. Eles riram juntos. Poucos minutos depois, estavam em frente ao painel de apresentação.
O anfitrião do evento chamou Arthur ao palco, mas em vez de ir sozinho, ele estendeu a mão para Lúcia. Venha comigo. Ela hesitou, respirou fundo e subiu sob as luzes brilhantes do palco. Lúcia encarou a plateia. Arthur começou a falar sobre o projeto Vida, seu impacto social e os resultados. Então ele passou o microfone para ela. Lúcia engoliu em seco. Oi, sou a Lúcia e não sou especialista em nada. Não tenho diploma, não vim de uma família rica e minha história não começou bonita. Mas hoje estou aqui porque alguém acreditou que eu tinha valor. E este projeto é sobre isso, dar valor a quem o mundo ignora. A plateia ficou em silêncio. Eu já limpei banheiros, dobrei lençóis, peguei 2 ônibus para chegar ao trabalho e fui julgada mais vezes do que posso contar. Mas agora eu ajudo outros a acreditarem que podem mais, que merecem mais, que têm o direito de sonhar mesmo quando o mundo diz o contrário. Aplausos. Muitos. Arthur olhou para ela como se estivesse vendo sua versão mais completa pela primeira vez. E Lúcia, pela primeira vez, sentiu que sua voz realmente importava. Após o evento, eles caminharam de volta pelas ruas iluminadas. Você foi incrível, disse Arthur. Eu quase vomitei antes de subir no palco. Ninguém percebeu. Bom, silêncio. Eles pararam perto do rio Sena. O reflexo da cidade brilhava na água. Arthur. Lúcia começou. Porque você me escolheu, porque você não finge. Porque você sente de verdade e porque me fez sentir de novo. Ela abaixou o olhar. Às vezes ainda sinto que não sou suficiente para tudo isso. Arthur pegou a mão dela. Lúcia, você é mais do que suficiente. Você é o tipo de mudança que este mundo precisa. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando. Então, e se eu quiser continuar mudando o mundo, mas com você ao meu lado? Acho que isso soa como uma ideia maravilhosa, sem escândalos. Sobrevivemos ao primeiro. Podemos lidar com o resto. E se eu errar de novo, então vamos rir de novo. Ela sorriu. Então acho que estamos prontos. Estamos, ele disse, para Paris, para o que vier a seguir para nós. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. E por um momento o mundo inteiro finalmente fez sentido. 6 meses depois, o novo prédio do Projeto Vida estava cheio de vida. Crianças corriam pelos corredores, jovens adultos riam nas salas de aula, e adultos aprendiam a criar seus primeiros currículos em computadores novinhos em folha que ainda cheiravam a plástico novo. No centro de tudo estava Lúcia Ferreira, agora oficialmente a coordenadora do programa de treinamento. Jaleco branco crachá com o nome bordado e um sorriso que só se fortalecia a cada dia. Ela caminhava pelos corredores cumprimentando os alunos pelo nome. Ela conhecia suas histórias, suas dúvidas, seus sonhos, porque uma vez ela tinha sido como eles, assustada, exausta e agarrada à esperança por um fio. Lúcia Sophie, uma das voluntárias, chamou a turma da tarde, quer te mostrar os cartazes da feira de profissões e tem um garotinho que diz que você é uma princesa disfarçada de professora. Diga a ele que sou mais como uma super-heroína disfarçada, mas aceito a coroa se for de papel alumínio. Sophie riu e Lúcia caminhou para a sala 3, onde Miguel, um menino de 8 anos, segurava um desenho dela usando uma capa vermelha e segurando uma vassoura. Uma vassoura, Miguel. Porque você limpava, né? Mas agora você voa com ela. Ela riu emocionada. Aquilo significava mais do que qualquer prêmio. Mais tarde, Lúcia subiu para seu escritório. Em sua mesa encontrou uma xícara de café quente e um pequeno bilhete. Hoje às 18 horas. Não fuja. Ela sorriu. Sabia que Arthur estava planejando algo, mas fingiu não notar. O relacionamento deles era tranquilo, mas forte, construído com respeito, admiração e muito mais risadas do que ela esperava. Pontualmente às 18 horas ele apareceu no corredor. Terno escuro, um sorriso sutil e aquele olhar que ela aprendeu a ler à distância. Venha comigo. Me sequestrando de novo, se for o resgate, será uma surpresa. Isso soa arriscado. Já fui conquistada por um pastel no último capítulo. Desta vez é mais sério. Sério como você cozinhou. Sério como você terá que usar saltos. Agora estou com medo. Eles chegaram a um terraço decorado com luzes suspensas, velas em mesas rústicas e uma música suave de violino tocando ao fundo.
Parecia uma cena de comédia romântica ou um sonho cuidadosamente elaborado por alguém que notou cada pequeno detalhe sobre ela. Arthur, o que é isso? Um jantar de agradecimento. Pelo quê? Por existir. Ela olhou ao redor visivelmente emocionada. Eu nunca pensei. Ela parou engolindo a emoção. Que estaria aqui com você, com isso. E eu nunca pensei que uma mulher dormindo em uma banheira mudaria minha vida inteira. Ela riu com os olhos brilhando. Eu ronquei. Lembro. Foi o som mais inesquecível da minha carreira. Eles se sentaram. O jantar foi leve. Risadas, vinho branco, memórias e planos. Quando terminaram a sobremesa, Arthur se levantou. Lúcia. Ela o olhou curiosa. Ele respirou fundo, caminhou em sua direção e então tropeçou literalmente. Meu Deus, você está bem. Ela pulou assustada. Fazia parte do plano, ele disse, levantando-se tentando disfarçar. Ou não, mas agora vai parecer poético. Ela caiu na gargalhada. Você estragou o momento. Eu aperfeiçoei a comédia. Então ele tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou. Lúcia congelou. Arthur olhou em seus olhos. Você entrou na minha vida sem aviso e virou tudo de cabeça para baixo. Eu tinha uma rotina rigorosa, um plano de vida, metas de 5 anos. E você derrubou tudo isso com um esfregão em uma mão e sarcasmo na outra. Ela cobriu a boca já chorando. Você me mostrou o que significa viver de verdade. Você me ensinou a rir do caos, a ouvir com o coração e a amar sem medo. E se eu tiver sorte, quero tropeçar pela vida com você para sempre. Ele abriu a caixa. Um anel simples e elegante com um pequeno diamante e uma inscrição dentro. Só mais 5 minutinhos. Lúcia riu em meio às lágrimas. Arthur. Lúcia Ferreira, você aceita ser minha esposa, minha parceira, e a única pessoa autorizada a roncar na banheira do meu coração. Ela explodiu em risadas. Não acredito que você acabou de dizer isso. Pensei nisso por semanas e ainda acho que soa romântico. Ela respirou fundo, ajoelhou-se também e o abraçou. Claro que sim, seu seio maluco. Eles se beijaram ali mesmo, entre velas e risadas. 2 meses depois, o jardim do Projeto Vita havia sido transformado. Decoração branca, cadeiras de madeira clara, flores simples, mas deslumbrantes. Crianças seguravam cestinhas de pétalas. Voluntários riam entre os convidados. Sophie chorava discretamente desde o café da manhã. Lúcia caminhou pelo corredor improvisado em um vestido de renda leve com o cabelo solto e pequenas flores entrelaçadas. Ela caminhava devagar, cheia de emoção ao som de violinos e suspiros suaves dos convidados. Arthur esperava no altar com o sorriso de um menino, terno azul marinho, gravata bordô e aquele olhar de quem teve a vida mudada para sempre no momento em que ela entrou nela. Ao chegar, Lúcia olhou para Emília, que segurava as alianças com as mãos trêmulas. Não chore, ou eu começo também, sussurrou Lúcia. Estou chorando há 3 dias. Você não percebeu. A cerimônia foi simples, com votos escritos pelos noivos. Arthur começou. Lúcia, você é o caos mais lindo que já entrou na minha vida. Antes de você, eu achava que o amor era algo controlado. Mas agora eu sei que o amor é bagunça risada no meio de uma reunião e um beijo com gosto de sorvete de morango. Lúcia riu fungando. E embora eu nunca vá entender como você esquece sua senha do e-mail toda semana, prometo sempre te lembrar de quem você é, a mulher que mudou tudo. Lúcia pegou a mão dele e começou. Arthur, você foi a última coisa que eu esperava. Um homem de terno, cara séria e um coração que felizmente descobri ser enorme. Você me viu quando eu nem sabia que havia algo em mim para ser visto. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. Prometo te amar mesmo nos dias em que você for insuportavelmente pontual. Mesmo quando você tentar cozinhar e falhar miseravelmente. E mesmo quando usar uma gravata que combina com suas meias, especialmente nesses dias. Todos riram. Emília entregou as alianças. Os dois trocaram um olhar como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. Eu te amo, disse Arthur. Eu também te amo, meu ser e o da vida real. Quando o celebrante os declarou oficialmente casados, Arthur a beijou com a mesma emoção do primeiro beijo. E Lúcia sorriu, sabendo que nunca mais estaria sozinha.
Na recepção, Arthur puxou Lúcia para o meio da pista de dança enquanto uma música lenta tocava. Eles dançaram desajeitadamente, rindo e sussurrando piadas um para o outro. Você está pronto para dormir ao lado de uma roncadora profissional. Desde o primeiro dia. E se você roncar de novo, vou gravar e colocar como meu toque de celular. Lúcia jogou a cabeça para trás rindo. Você é o melhor erro que eu já cometi. Arthur a puxou para mais perto. E você é o meu começo favorito. Mais tarde, enquanto saíam da festa e caminhavam em direção ao carro decorado com latas e uma placa improvisada que dizia recém-casados e ainda vivos, Lúcia olhou para trás para todos os rostos sorridentes e depois para Arthur. Sabe o que é louco? O que tudo isso começou com uma soneca. As melhores histórias de amor começam quando menos esperamos e quando acidentalmente caímos no sono. Eles riram e se beijaram novamente porque ali, entre confetes, amigos e amor, Lúcia sabia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo e desta vez ela não precisava acordar. O que você achou da história de Lúcia e Arthur? Deixe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.